Para entrevistar o embaixador Alberto Navarro, nós convidamos Eliane Oliveira, repórter de economia da sucursal de Brasília do jornal O Globo, Roberto Teixeira da Costa, economista e sócio da Prospectiva, consultoria brasileira de assuntos internacionais, Vicente Adorno, editor de internacional da TV Cultura, Sérgio Malberger, editor de Mundo do jornal Folha de São Paulo, Mauro Chaves, editorialista e articulista do jornal O Estado de São Paulo, e André Mermeister, diretor editorial das revistas Teletime e Tela Viva, especializadas em assuntos de telecomunicações e mídia. O Roda Viva, como você sabe, é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. Se você quiser participar do nosso programa, fazer a sua pergunta, a sua sugestão, a sua crítica, utilize o nosso telefone, que é o 0 operadora 11 252 6525. Pode também entrar em contato conosco pelo fax, que é o 0 operadora 11 3874-3454. E há ainda o endereço eletrônico do programa, que é rodaviva@tvcultura.com.br. Boa noite, embaixador. Boa noite. Se a gente perguntar para o grande público brasileiro, ou se mencionar a expressão União Europeia, é muito provável que a gente receba uma pergunta de volta do tipo: em que campeonato de futebol isso vai acontecer? Que time de futebol é esse? Porque, na verdade, para a grande massa dos brasileiros, esta ainda é um conceito um pouco distante. O que o senhor imagina que é necessário acontecer para que esta realidade, que já existe efetivamente na Europa, seja de conhecimento do grande público brasileiro? Bom, é normal que para o público brasileiro ainda a União Europeia não seja muito bem conhecida, porque também acontece o mesmo na própria Europa. Muitas pessoas confundem a União Europeia com o Conselho da Europa, com outras organizações. O projeto europeu é um projeto que começou faz muitos anos, quase 50 anos, depois da última Guerra Mundial, que eu gosto de falar mais bem de guerra civil entre europeus. E foi um projeto feito de pequenos passos. Tivemos um grupo de europeus muito mais idealistas. Eles fundaram o Movimento Federal Europeu e quiseram construir de um passo os Estados Unidos da Europa. O resultado foi o Conselho da Europa, que é uma organização mais, como tantas no mundo, intergovernamentais. E outro grupo de europeus começou, como vimos agora na reportagem, com o carvão e o aço. E foi dessa maneira, com pequenos passos, que nós começamos a aventura da integração europeia. Eu prefiro falar de comunidade europeia, porque nós estamos a unificar. Cada Estado tem a sua língua, tem a sua história, temos monarquias, temos repúblicas. O que estamos a fazer é, juntos, sobretudo, assegurar a paz no continente europeu. Eu acho que esse é a melhor resultado do processo de construção europeia. Pela primeira vez na história da Europa, que foi uma história de guerras, tivemos 50 anos de paz. E, ao mesmo tempo, a estabilidade política trouxe consigo a prosperidade econômica. Então, agora, nós temos que fazer juntos o que é preciso e o que é melhor de fazer juntos e não separadamente. Por exemplo, ter um mercado único ou ter uma moeda única. E agora estamos tentando também de ter uma presença internacional e de ser um ator político. A Europa foi, durante muitos anos, um cenário de guerras, onde aconteciam as batalhas. E depois fomos espectadores. De um cenário passamos a ser um espectador. E os Estados Unidos interveniam, faziam as guerras e nós íamos detrás, sempre criticando, mas incapazes de atuar. Nos Balcanes foi o melhor exemplo. Até o momento que os Estados Unidos intervineram, a Europa ficava impotente. E agora estamos tentando não de ser um espectador, mas de ser um ator político. E achamos que no mundo globalizado atual, não só a América Latina, o Mercosul, o Brasil, mas também a África, a Ásia, precisam de uma Europa mais presente, mais ativa neste mundo globalizado. Embaixador, é irresistível quando se fala na União Europeia, imediatamente não se tentar fazer alguma comparação com o Mercosul. Seria muito interessante, na sua perspectiva europeia, como é que se ouviu o Mercosul. Uma primeira definição sua, que a motivação básica da União Europeia foi uma motivação econômica. E olhando aqui o Mercosul, basicamente foi uma motivação política. Posteriormente, as correntes de comércio intensificaram, tivemos uma fase muito próspera na relação bilateral, quando a Argentina criou o plano de conversibilidade, depois quando o Brasil criou o Plano Real, depois entramos aí com as crises mundiais numa fase de um pouco
de aumentar muito o contencioso entre os dois países. Mas, na essência, hoje se compara muito quando se quer falar da União Europeia, fala-se do Mercosul. Como é que se houve essa evolução do Mercosul? Evidentemente, o Mercosul tem 20 anos, a União Europeia tem 50 anos, quer dizer, durante esse processo muita coisa aconteceu. Mas como é que o senhor vê essa comparação entre União Europeia e Mercosul? Nós vemos o Mercosul com muito interesse. A União Europeia apoiou desde o início a criação do Mercosul no ano 91 e continuamos a apoiar, porque o atrativo para os empresários europeus, para os governos europeus, é criar uma zona mais grande do que é simplesmente cada país separadamente. Você falou muito bem que o Mercosul é ainda um adolescente, tem 14, 15 anos, a União Europeia já tem 50. Nós europeus não gostamos de dar lições. Eu acho que eurocentrismo, olhar o mundo desde a Europa e dar lições a todo mundo não é uma boa receita. Ao contrário, nós devemos compartilhar as nossas experiências do lado europeu. Mas o Mercosul hoje é a quarta potência econômica do mundo. A primeira e a segunda são os Estados Unidos e a União Europeia. Depende um pouco do tipo de câmbio entre o dólar e o euro. O terceiro é o Japão e depois vem o Mercosul. Então, a criação de uma zona de livre comércio entre os 450 milhões de cidadãos da nova União Europeia depois do 1º de maio e os 220 milhões de cidadãos do Mercosul tem um interesse estratégico para nós. Estamos a falar de mais de 700 milhões de pessoas, um produto nacional bruto de mais de 9 trilhões de euros. E para nós é uma relação estratégica. Em primeiro lugar, porque se você olha o continente sul-americano, vai ver que temos muita inestabilidade. Temos a Venezuela com a sociedade partida em dois, temos a Colômbia com uma guerra civil, mais de 2,5 milhões de desplaçados, problemas em Equador, problemas em Peru, para não falar do Bolívia. Então, para nós, a estabilidade política do Cono Sul é fundamental. E, desde um ponto de vista econômico, nós somos o primeiro parceiro comercial do Brasil. Nós representamos a União Europeia mais de 27% do comércio exterior do Brasil. Mais de 50% de todos os investimentos estrangeiros neste país provém da Europa. Então, a Europa está comprometida com o futuro do Brasil. E, finalmente, temos razões não só políticas, econômicas, mas também éticas e morais. Quando eu falei com o presidente Lula, faz uns meses, eu apresentei as minhas cartas credenciais, disse para o presidente, eu me sinto aqui como a casa. Eu comprovei que os brasileiros e os europeus, nós olhamos o mundo com os mesmos olhos. Nós não gostamos da pena de morte, abolimos a pena de morte há muitos anos, nós assinamos o protocolo de Kyoto sobre a mudança climática, assinamos o convênio de Ottawa contra as minas antipersonais, apoiamos a criação do Tribunal Penal Internacional. Todas essas coisas são muito importantes e muitos outros países não compartilham. Você tenta de fazer o mesmo com os Estados Unidos, com a China, com o Japão e vai ver que não é o mesmo. O senhor me parece uma pessoa muito otimista e é muito bom esse otimismo, não aqui externo como interno. E quando o senhor fala no relacionamento União Europeia-Mercosul, o senhor revela o grande otimismo de que este ano, 84, vai ser, o senhor disse que 84 é o ano do Brasil na União Europeia. Inclusive, eu li o seu artigo de ontem na Folha de São Paulo, o senhor disse das oportunidades que existirão. Então, eu queria entender melhor o seguinte, esse processo de ampliação da União Europeia é um processo complicado, quer dizer, vão entrar novos 10 países, a língua oficial, que são 11 línguas oficiais, vão virar 20 línguas oficiais, tem um problema de legislação interna, tem um problema, enfim, muito complicado. Por outro lado, uma coisa que a gente sabe também é que esses novos países, Malta, Chipre, juntando esses países, todos eles têm também uma quantidade muito grande de agricultores, parece que 3,5 milhões de agricultores. O grande problema do Brasil com a União Europeia, a grande barreira, é o protecionismo agrícola europeu, né? Que dizem que absorve mais ou menos 50% do orçamento da União Europeia vai para subsídios agrícolas. Então, eu pergunto o seguinte, neste momento de ampliação, qual seria o fator que facilitaria, que daria mais oportunidades ao Brasil? Porque me parece que é o contrário, quer dizer, esse processo de adaptação da União Europeia a esse novo perfil, né, bem ampliado, e com essas complicações todas que existem, até com o aumento de agricultores que talvez exijam mais subsídios agrícolas, eu não entendo bem, eu não consegui captar bem por que esse momento, 2004, é tão favorável a essa aproximação.
Eu vou lhe responder, vou tentar de lhe responder. Em primeiro lugar, para lhe dizer que a agricultura para nós é uma política fundamental na Europa. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, ou da Guerra Civil, a última Guerra Civil dos europeus, a Europa teve fome e teve que receber ajuda dos Estados Unidos, com o Plano Marshall. Então, a criação da política agrícola comum, na qual, sobretudo, a Alemanha financia a agricultura francesa, e a troca disso é que a abertura do mercado francês para os produtos industriais alemãos. Esse é o contrato de casamento inicial, de simplificar muito a criação da comunidade europeia. Então, foi um grandíssimo sucesso. E agora a União Europeia é a maior potência agrícola no mundo. Nós reconhecemos que temos que mudar a política agrícola porque tem alguns elementos que distorcionam o comércio internacional. Mas, ao mesmo tempo, devemos manter alguns subsídios e mudar os subsídios pelas exportações a subsídios pelas rendas dos agricultores. Porque nosso conceito de sociedade, nós gostamos que os agricultores continuem a produzir. Em alguns casos, estamos inclusive falando quase da segurança nacional. O caso da Finlândia, um país com 1.100 quilômetros de fronteira com a Rússia, precisa de ter pessoas que fiquem lá e continuem a produzir agricultura. Isso não é uma heresia, isso existe em muitos países, da mesma maneira que você subvenciona a saúde ou subvenciona a educação. O que temos que mudar são os subsídios que afetam o comércio internacional. Hoje, o Brasil é o maior exportador agrícola para o nosso mercado, o maior cliente do Brasil é a União Europeia. Nós somos também o maior importador mundial de produtos agrícolas. A União Europeia compra mais produtos agrícolas do resto do mundo que os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália e o Japão juntos. E hoje, mais de 60% das exportações brasileiras para o seu maior mercado, para o seu maior cliente, que é a União Europeia, entram livres de direitos. Nós estamos dispostos a melhorar, inclusive, no próximo acordo de associação, as concessões agrícolas. Mas também queremos, em troca, um acesso preferencial em matéria de serviços, de investimentos e de compras governamentais ou compras públicas aqui nos países do Mercosul, e nomeadamente do Brasil. Mas a política agrícola comum, como eu digo, precisa ser mudada, mas vai continuar a ter alguns subsídios para as rendas dos agricultores. E a ampliação e a chegada dos novos 10 países, com 80 milhões de cidadãos, de pessoas, vai ajudar a reduzir o nível de subsídios, porque o orçamento comunitário não vai duplicar. O número de agricultores vai a dobrar, vamos passar de 13 milhões e meio que temos agora entre os 15 a 27, porque estes 10 países têm o mesmo número, têm uma população agrícola mais grande, mas o nível de subsídios não vai a dobrar. Então, vai ser mais grande. Vai aumentar, né? Vai aumentar um pouquinho. Embaixador, só pode explicar melhor essa questão de investimentos, compras governamentais? Por exemplo, a União Europeia quer fazer o quê? As empresas europeias querem participar de igual para igual nas licitações públicas do governo brasileiro, em relação a serviços, investimentos. Isso nunca ficou muito claro. O que a União Europeia quer em troca nesses temas sensíveis para o Brasil, que o Brasil quer discutir na OMC? E em relação à agricultura, a União Europeia diz que quer dar uma oferta generosa em agricultura. Fala que quer dar, inclusive, mais de 90%. Só que, por exemplo, açúcar, café solúvel, carnes, lácteos, a União Europeia se recusa a abrir. Queria que o senhor explicasse melhor essa questão de serviços, compras governamentais, e explicasse por que a União Europeia não abre justamente o que o Brasil quer entrar no mercado europeu. Bom, hoje o comércio entre o Brasil e a União Europeia, que aumentou muito, eu falava que nós somos o maior cliente do Brasil, representamos mais de 27% de todo o comércio exterior do Brasil. Os Estados Unidos ficam com 24%, depois você tem os outros países do Mercosul, 15%, a China, etc. Então, 27%. Do volume total do comércio exterior, 2/3 partes são já produtos manufaturados. Felizmente. O Brasil não é o país somente produtor de suco de laranja, de açúcar, de carne, de frango, mas é também um país com novas tecnologias, que exporta jetos, aviões para a Europa, e isso também que é importante. 2/3 partes do comércio exterior não são produtos agrícolas. É verdade que a agricultura brasileira é muito competitiva. E nós somos o maior cliente e gostamos, como digo, de ver aumentar esse comércio. No ano passado, o Brasil aumentou mais de 20% as suas exportações pela União Europeia.
E no início deste ano, o aumento foi de 30% sobre as cifras do ano passado, que já foram muito altas. Então é difícil de falar de protecionismo quando você está a aumentar as suas exportações 20% no ano passado e 30% no início deste ano. Mas é verdade que nós temos, como também o Brasil, alguns produtos sensíveis. Mas a meia arancelária da União Europeia fica em torno a 4% de proteção arancelária do nosso mercado. Os Estados Unidos ficam com 8%, o Japão com 12% e o Brasil está em 25%. Estamos falando do nível meio de proteção arancelária. Então, a União Europeia, em alguns produtos concretos, vai fazer ofertas no marco de algumas quotas, porque o nosso mercado não é infinito e temos que ter conta da sensibilidade de alguns produtos. Também queremos, do lado brasileiro, do lado do Mercosul, um acesso preferencial em matéria de serviços, investimentos e compras públicas. Eu acho que isso é também no interesse dos países do Mercosul. Se você vai comprar, já seja o governo federal, o governo estadual, o município, ou a empresa pública, Petrobras, qualquer outra empresa, é melhor de ter mais ofertas e mais concorrência. Isso vai fazer baixar os preços, vai ter melhores tecnologias e vai ter menos corrupção. Então, eu acho que é no interesse também dos próprios países do Mercosul de abrir mais as compras governamentais e também de dar um acesso mais aberto no âmbito dos serviços e dos investimentos, porque são os setores do futuro. Quando falamos de uma economia como a brasileira, os serviços já fazem mais da metade da economia brasileira. O turismo, os transportes, as telecomunicações, esses são os setores do futuro. Eu acho que é bom também para o Brasil abrir-se um pouquinho mais. TV digital também. E também a TV digital. Embaixador, como é que o dia 11 de março agora mudou a face da Europa e do país do senhor, da Espanha? Em que medida ele mudou? Bom, a Espanha, infelizmente, já conhecia o terrorismo depois de muitos anos, mas é verdade que uma atrocidade, uma massacre desta magnitude nunca tivemos. Eu fiquei muito impressionado pela solidariedade do governo, do presidente Lula, dos ministros, da sociedade, da opinião pública brasileira. Eu vi já nas revistas, nos jornais, as vítimas somos todos nós. Eu me sentia, como dizia faz uns minutos, como a casa. O número de ligações, de chamadas, de mensagens que o meu colega, o embaixador da Espanha, José Coder, eu mesmo, como embaixador da Comissão Europeia, aqui recebemos, foi incrível. Mas agora a Europa tem que responder a esta ameaça, que é uma ameaça de todos os países do mundo. Eu acho que foi interessante a maneira na qual os espanhóis reaccionaram ante esta massacre. Os Estados Unidos, depois do 11 de setembro, ficaram muitos nas casas com medo. Os espanhóis saímos todos pelas ruas. Tivemos mais de 12 milhões de pessoas nas ruas. Porque a nossa democracia é uma democracia jovem. Nós tivemos a ditadura do general Franco e então não estamos dispostos a perder a democracia e as liberdades. E agora eu acho a democracia na Espanha ainda mais forte e temos todos juntos que lutar contra esta ameaça. O perigo é que o equilíbrio entre segurança e liberdade é muito frágil. Que a democracia é muito vulnerável, é muito fácil de fazer um atentado terrorista e contra os terroristas não se pode somente combater com meios militares. Isso para mim é óbvio. Precisamos mais cooperação internacional, mais troca de informações, mais trabalho dos serviços de inteligência. É isso que estamos a fazer. Os ministros do interior da Europa se reuniram na sexta-feira, acordaram toda uma série de medidas no âmbito dos passaportes. Vamos a ter que mudar todos os passaportes europeus, introduzir um novo passaporte com um pequeno chip, com medidas biométricas, o íris do olho, etc. Vamos ter que criar um serviço de inteligência europeu que já está a se fazer bajo a autoridade do Javier Solana, o alto representante da União Europeia, e fazer mais troca de informações. Muitas das ações que se fazem contra os terroristas têm que ser ações discretas. Hoje estão reunidos os ministros de Assuntos Exteriores, de Relações Exteriores, e na quinta e sexta-feira vamos ter o Conselho Europeu, a reunião de chefes de Estado e Governo, e vamos ver como nós, europeus, com a ajuda da comunidade internacional, vamos também a lutar contra os terroristas. Mas, como digo, o que devemos evitar é o medo, é que eu não gostaria de viver num Estado policial, num Estado autoritário. É isso que é difícil, esse equilíbrio. Mas não corremos o risco de tornar
a Europa uma reprodução do que está acontecendo nos Estados Unidos, em que a pessoa é revistada de alto a baixo, é posta de quarentena, tem que botar impressão digital. E os Estados Unidos viraram um estado policial. A Europa não corre esse risco também, ainda mais agora que vai ter muito mais gente andando de lá para cá e de cá para lá. E só para complementar a pergunta, eu digo o seguinte: a Espanha recebe em torno de 50 milhões de turismo por ano, quer dizer, é uma das fontes fundamentais, né? Acho que relativamente é o país da economia que mais turista. recebe. Então, que eu fico pensando o seguinte, exatamente, como é que vai ser agora? Quer dizer, quais são os planos, se existem já, não sei, alguns planos, não só de segurança, mas também para convencer o turista, convencer, por exemplo, o brasileiro, quero ir para lá, quero ir para a Espanha, eu adoro a Espanha, mas quais são os riscos que tem? Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, que planos existem para, não só em termos de segurança, como também convencer o turista internacional que a Espanha continua sendo um lugar que se deve ir, né? E para não perder essa maravilha que é de circular de um lugar para outro sem ter tanta barreira. Esse é o risco, porque você fala muito bem do turismo. A Espanha e a França são os dois primeiros países do mundo a receber turistas. Nós tivemos no ano passado, acho, 55 milhões de turistas. E também eu gostaria de dizer que é um setor muito prometedor para o Brasil. Eu nunca compreendi porque o Brasil tive no ano passado 3.800.000 turistas. É algo incrível, com 8.000 quilómetros de costas, etc. Também a imagem do Brasil no exterior não é a melhor, temos que fazer algo para mudá-la. Mas, sem dúvida, esse é o perigo. Nós estamos agora muito contentes na Europa das nossas liberdades de circulação. Para isso, tivemos que construir com Schengen toda uma série de vistos, de medidas para a entrada no espaço de liberdade europeu. Como eu falava, isso que é o difícil de fazer, o equilíbrio entre segurança e liberdade. Você precisa de segurança para poder desfrutar das suas liberdades. Mas, embaixador, a gente vê nas prisões que estão sendo feitas na Espanha agora, vários, principalmente o principal suspeito de envolvimento nos atentados, já vinha sendo considerado suspeito por vários serviços de segurança europeus. Você acha que houve uma falha na Espanha e na comunidade europeia em geral e não ter tomado essas atitudes antes, essas medidas antes do atentado e não depois, já que agora já temos 200 mortos na Espanha? Evidentemente, sempre que tem um atentado terrorista, temos uma falha dos serviços de informação, de segurança, mas é impossível de evitar, de controlar a todas as pessoas numa democracia. Eu acho que é preciso ter muita mais troca de informações, um trabalho conjunto dos serviços de inteligência, dos serviços financeiros de luta contra o terrorismo, e ao mesmo tempo não diabolizar os outros, que são diferentes. A Europa, como o Brasil, é uma sociedade multicultural. Com a Espanha tive 8 séculos de presença muçulmana. E agora fazer Islã igual terrorismo, eu acho que seria um tremendo erro. Ao contrário, iniciativas como a iniciativa do Brasil, do presidente Lula, de convocar uma cimeira aqui no final do ano entre os países da América do Sul e os países árabes, é bem-vinda pela Europa, porque nós achamos que devemos fazer mais troca, mais diálogo, mais cooperação entre as civilizações se queremos evitar Mas justamente o fato de as comunidades islâmicas na Europa não se adaptarem bem ao europeu, haver uma discriminação clara dos islâmicos já na Europa, já havia antes do atentado, né? Você acha que também não deveria haver da parte da União Europeia uma iniciativa para integrar mais essas comunidades islâmicas? Não é que vai haver um preconceito a partir de agora, já havia uma dificuldade muito grande de integração dessas comunidades islâmicas, né, nos países europeus, não? Você acha que não deve ser feito algo também nesse sentido? Nós temos muitas iniciativas, temos o chamado processo de Barcelona, que é um processo no âmbito mediterrâneo, que é o único no qual hoje o Israel e a Síria, por exemplo, ficam juntos e podem falar. Temos também o diálogo euro-árabe, que nós fazemos reuniões ministeriais a todos os níveis, todos os anos. Então a Europa faz muito neste diálogo de culturas. A Espanha, por exemplo, é um país fronteira, que tem a presença com Marrocos, e a estabilidade e a segurança do Marrocos é a nossa na Espanha. Eu estou completamente de acordo. Temos que fazer mais, temos que evitar diabolizar os outros. Ao contrário, há diferenças de religiões, de culturas, é o que é enriquecedor. Se a Europa é forte, é porque é uma Europa multicultural. Como o Brasil também vai ser um país forte, porque é um país multicultural, multirracial e que tem muitas
pessoas de origem diverso, é isso que faz a força, a união na diversidade. Como o senhor analisa a leitura que alguns veículos fizeram de que a vitória da oposição na Espanha teria sido uma vitória do terror, na verdade? Quer dizer, o medo está ganhando, ele tem esse poder? Não, eu respeito muito a decisão popular. Eu acho que os espanhóis tomaram a sua decisão e que o que seria um erro terrível para a democracia seria dar aos terroristas influência política. Porque então eles vão fazer atentados como o atentado de Madrid cada vez que gostariam de mudar um governo. Mas eles até já estão fazendo isso, porque disseram, como a Espanha prometeu que vai tirar tropas do Iraque, nós não vamos atacar mais. Então, a democracia, como ele bem assinalou, o André bem assinalou, vai ficar refém do terrorista? Acho que não. Eu acho que, respeitando, como digo, a decisão popular, talvez, eu não gosto muito de falar da política interna dos Estados-membros da União Europeia, mas eu acho que talvez foi mais a gestão do governo espanhol, das informações, a maneira na qual a opinião pública percebeu que talvez não havia muita transparência e que se estava a falar da ETA em lugar de falar da Al-Qaeda como origem dos atentados, quando a opinião pública veia que era muito similar. Estava utilizando na verdade, trenos, o ETA nunca fez um atentado dessas proporções e politicamente seria um suicídio fazer uma coisa dessa, não? Eu acho que não temos terroristas bons e maus. Todos os terroristas são iguais. Terroristas em menor escala e em maior escala. Eles despreciam todos a vida humana. Na Espanha nós temos, infelizmente, a presença do terrorismo de ETA depois de demasiados anos. Temos uma democracia forte e não se justifica quitar vidas para ideias políticas. É verdade, embaixador, que houve pressão do governo Aznar sobre os veículos de comunicação para que desse aquela interpretação que a ETA teria sido responsável? Porque chegou essa notícia aqui, né? Que houve os veículos, El País e outros veículos, foram pressionados para que dessem essa versão oficial. É verdade isso, embaixador? Eu não sei. Eu sou embaixador da União Europeia, não da Espanha, como você. Eu li El País e vi isso, mas não tenho mais informações. Embaixador, voltando a temas econômicos, como é que o senhor vê a questão da União Europeia nesse contexto de um dólar desvalorizado, de um euro valorizado, a complexidade da adesão de 10 países da União Europeia, que a curto prazo, como foi lembrado aqui pelos companheiros, pode ter um custo de assimilação. O senhor sabe que o problema de emprego vai ser um problema seríssimo, né? O Reino Unido foi o único país que não estabeleceu restrições que haja uma livre circulação de pessoas. O Reino Unido é o país que tem menor taxa de desemprego na União Europeia, está em torno de 2,5%, ao passo que a média da União Europeia é 8%, mas um país como a Polônia tem 18% de desemprego. Quer dizer, vai haver um desbalanceamento a curto prazo. Quer dizer, a Alemanha, que era o país motor da União Europeia, aliás, a União Europeia, a Espanha e Portugal devem muito à força da Alemanha, né? Gostaríamos muito que no Mercosul tivesse uma Alemanha para nos dar dinheiro, recursos a fundo perdido que foram dados para a Espanha. Brasil e a Alemanha. Nós estamos sem fundos no momento. De modo que, embaixador, como é que o senhor vê esse problema da questão da União Europeia, do euro? A União Europeia vai perder muito a sua capacidade competitiva de exportar, o que, evidentemente, abre oportunidades para o Brasil exportar, mas é realmente a equação da União Europeia a curto prazo, e amigos meus que, inclusive, conviveram na Europa, acham que a época áurea da União Europeia acabou, que daqui para frente a União Europeia vai realmente passar um período muito complicado. Fora a Babel, né? Fora a Babel, né? De 20 línguas oficiais. É uma coisa complicada. Não, o contrário. No mundo globalizado no qual nós vivemos, interdependente, a união de Estados vai ser mais precisa que nunca. E por isso que o processo do Mercosul é tão importante e tão preciso que seja um sucesso. A União Europeia é como uma bicicleta. Nós precisamos de avançar. Se nós ficamos parados, vamos cair. Para o espanhol, bicicleta é muito importante. É muito importante. E nós tivemos já 4 ampliações. A primeira foi a entrada do Reino Unido, Irlanda e Dinamarca, no ano 73. Depois tivemos a segunda ampliação, foi a entrada da Grécia, no ano 81.
a terceira ampliação foi a entrada de Espanha e Portugal, no ano 86, e a última foi a entrada da Suécia, da Áustria e da Finlândia, no ano 95. Agora estamos a fazer a quinta ampliação, que é uma ampliação que não tem precedentes na nossa história. Nunca tivemos 10 países juntos a unir-se à União Europeia. Por que eles querem entrar? Porque a União Europeia é um polo de estabilidade política e tem uma força de atração enorme, porque teve um grande sucesso. Mas estes países vão nos dar, primeiro, mais estabilidade política. Eu acho que com a ampliação a Europa vai estar mais estável, inclusive que com a ampliação da OTAN, porque isto cria uns laços entre países que asseguram a estabilidade, a segurança. Mesmo sem a Turquia? Mesmo sem a Turquia. Economicamente, estamos a falar de 80 milhões de cidadãos novos. Esta é uma oportunidade enorme para um país como o Brasil, porque os exportadores já conhecem muito bem seu melhor mercado, que é o mercado europeu, e não precisam de novos papéis. Com o mesmo documento, os produtos vão da Espanha até a Polônia ou os países bálticos. Então, 80 milhões de consumidores novos, com países que têm aranceles, taxas altas, que os países mais pobres sempre têm aranceles mais altos, que vai abaixar, a partir do 1º de maio vai ter o arancel comunitário. Um exemplo, a Polônia, de 14% para o café. O Brasil vai exportar na Polônia a partir do 1º de maio, com tarifa zero para o café. E, finalmente, como digo, estes países vão também aportar novas energias, novos recursos humanos. Quando Espanha e Portugal entramos, éramos países mais pobres, mas isso também dá mais força ao processo de integração. Mas, por outro lado, a gente vê uma fragmentação do processo decisório, né? A gente viu agora a tentativa de formatar a Constituição Europeia, que justamente a Polônia, junto com a Espanha, se opondo a posições da França e da Alemanha. E há quem diga que, com 25 países, o sistema decisório europeu está falido e está difícil encontrar um novo modelo para esse sistema decisório. Quer dizer, há um lado complicador também, não? Se nós passamos de 15 para 25, esse vai ser o maior problema. Como continuar a fazer a União Europeia eficaz na toma de decisões e que essas decisões sejam aplicadas. É provável que nós tenhamos que trabalhar por grupos de países. Já temos isso, o euro. Estávamos a falar do euro. O euro temos 12 dos 15 países, porque o Reino Unido, a Suécia e a Dinamarca, por razões diversas, não gostaram do euro e até agora não entraram no euro. E cada vez ficou mais longe. Mas o resto, 300 milhões de pessoas, temos uma moeda única que para muitos era um sonho, mas que hoje é uma realidade. Hoje no mundo há tantos euros quantos dólares. E cada vez mais países têm as suas reservas e utilizam no seu comércio, nas suas trocas, o euro. A Rússia, por exemplo, agora tem mais euros do que dólares, porque tem interesse em começar com a União Europeia. Então, eu acho que o processo decisório nós temos que simplificar, mas ao mesmo tempo não obrigar a todos os países a fazer o mesmo. Se alguns países querem avançar mais na defesa comum, podem andar adiante. Outros querem compartilhar a moeda, podem compartilhar a moeda. O que eu gosto para o meu país é que eles têm todos esses núcleos. Eu acho que, por exemplo, os países fundadores, a Espanha, o Portugal, talvez algum outro, vai estar sempre tentando participar em todos esses processos decisórios. Mas não teremos por que obrigar a um país que não goste a entrar no euro ou a contribuir com soldados numa operação de manutenção da paz no exterior. Embaixador, Pedro Henrique do Butantan, aqui em São Paulo, que é sociólogo, pergunta em que medida a ALCA pode atrapalhar as relações comerciais entre o Brasil e a Europa. E Cláudio Honor Romão, de Barueri, aqui em São Paulo também, pergunta o que é que o senhor acha da ALCA. Ele diz que ele é membro da Igreja Católica, que os membros da Igreja Católica não acreditam nos Estados Unidos. Ou seja, segundo ele, 85% não aprovam a ALCA aqui no Brasil. Eu gostaria de ouvir a opinião do senhor. Eu me ocupo da negociação entre o Mercosul e a União Europeia, não da ALCA. Eu acho que não temos uma corrida entre a ALCA e a União Europeia. O nosso acordo é diferente. O ALCA é mais comércio, nós estamos a falar de uma parceria, de uma associação estratégica, onde nós falamos de diálogo político, cooperação na área de meio ambiente, luta contra a pobreza, ciência e tecnologia e tantos setores, intercâmbios universitários, nos quais nós vamos a cooperar. Não é somente um acordo comercial como o acordo do ALCA. Para mim, o que é prioritário é que os países do Mercosul e a União Europeia possam concluir
nos próximos meses o nosso acordo de associação. E a questão da ALCA é uma questão para os países que participam dessa negociação. Em todo caso, a União Europeia dá sempre a bem-vinda a todo o processo de liberalização do comércio, porque essa é a nossa experiência. Eu, como espanhol, me lembro muito bem, quando a Espanha ia entrar na União Europeia, na Comunidade Europeia, os medos dos empresários, dos consumidores, vai chegar a indústria alemã, francesa, vai arrasar a Espanha. Qual foi o resultado? A Espanha se abriu, da mesma maneira que o Portugal, e nunca tivemos 20 anos de tanta prosperidade econômica como a que tivemos no seio da União Europeia. Mas esses 20 anos de prosperidade econômica foram resultado da abertura econômica ou da maneira como foi feita, digamos assim, o acordo da União Europeia e a enorme quantidade de investimentos que foram feitos na Espanha e em Portugal para equiparar esses países à condição dos seus vizinhos? É um todo. O conceito europeu, sem dúvida, não é somente comércio. Nós, europeus, queremos comércio e ajuda, e desenvolvimento. E por isso que nós, aqui no Brasil, fazemos não somente comércio, mas também temos muitos programas de cooperação. A minha delegação faz, nestes momentos, mais de 150 milhões de euros em projetos, muitos com ONGs em todo o Brasil. Temos projetos com o governo federal para a reforma fiscal, para os ouvidores de polícia, etc., etc., e temos muitos projetos no Amazonas. Então, na Europa, temos instrumentos de solidariedade, mas você tem que ser consciente que na Europa ninguém regala nada. Não vai grátis na vida. Você tem que trabalhar, lutar por isso. E os fundos de coesão são fundos que ajudam ao desenvolvimento de países, mas também beneficiam muito os países que dão as ajudas. Alguns estudos falam que mais de 30% dos fundos que a Alemanha ou a França dão para a Espanha voltam para esses países em compra de mercadorias, etc., etc. Então, eu acho que o modelo é um modelo bom e que pode ser copiado por outros processos de integração, mas não é somente as ajudas que fazem mudar um país. Eu acho que todo o povo que vai para adiante. O senhor falou que em alguns meses deve fechar, né? Quando que deve fechar esse acordo Mercosul-União Europeia? Porque o chanceler Celso Amorim disse que deve fechar esse acordo antes de outubro, que é a data programada. O senhor concorda? Deve fechar esse acordo antes de outubro, maio? Eu concordo plenamente, porque as negociações já duraram demasiado tempo. A União Europeia tem, na América Latina, um acordo de livre comércio com o México, que foi o primeiro acordo, e foi negociado em um ano. É verdade que nós, europeus, estávamos perdendo o mercado mexicano depois da criação do NAFTA. Então, tínhamos muito interesse em não perder mais quota de mercado e o acordo foi negociado em um tempo recorde, um ano. Ainda não pudimos recuperar o que nós perdimos com o NAFTA. Depois, Chile. Chile tivemos 2 anos de negociações, as rodadas foram lançadas no ano 2000. Fecha esse semestre, então? Em 2002, nós fechamos as negociações com o Chile. Com o Mercosul, levamos 4 anos, depois do ano 2000. E eu acho que é demasiado tempo e concordo plenamente com o ministro Amorim que devemos fechar a mais tardar no mês de outubro. Embaixador, tem uma área em que os países da Europa e o Brasil jogam no mesmo time, claramente, que é o time que está perdendo, que é a área do audiovisual. O cinema e toda a produção audiovisual, tanto os países da Europa, que têm uma situação mais confortável, quanto o Brasil, são campo fértil e fácil para a palavra é essa, não tem outra, dominação do produto norte-americano. Existe algum tipo de jogo que possa se fazer junto nessa direção? Uma boa pergunta, mas eu não tenho uma resposta clara. Não? Eu comprovei na Europa que nós precisamos de estimular e de ajudar os instrumentos culturais, porque estamos a falar da nossa identidade. Então, o cinema, o teatro, a produção audiovisual, etc., precisam de incentivos. Não se trata de dirigir a cultura. E, sem dúvida, temos que fazer muito mais. Este é outro exemplo pelo qual eu me sinto aqui como a casa, porque vocês têm o mesmo problema que nós temos na Europa e não é fácil. Eu acho que o monoculturalismo, o imperialismo cultural, seria empobrecedor para todos nós. E temos que fazer o que seja possível para manter a diversidade cultural
para animar as produções dos nossos países. A Comissão Europeia, no último dia 16, na terça-feira da semana passada, prorrogou justamente os incentivos, os subsídios dos estados às produções audiovisuais nacionais. Era para vencer agora em junho ou julho de 2004, isso foi prorrogado até 2007. Ao mesmo tempo, a Unesco está trabalhando numa convenção de diversidade cultural que vai determinar os parâmetros, o que pode ser incluído nas negociações comerciais entre países em relação à liberalização dos mercados de produção audiovisual, dos mercados editoriais. Né? Essa medida da Comissão Europeia de prorrogar os seus subsídios para essa convenção da Unesco deve entrar em vigor provavelmente em 2005. Essa medida da Comissão Europeia de prorrogar a proteção cultural até 2007, ela é uma garantia de que o mercado de produção europeu estaria protegido contra o produto hegemônico, vamos dizer assim, americano, até depois do mandato da Unesco? É uma das medidas, junto com muitas outras. Nós temos programas como o Programa Média, ajudas aos produtores de filmes. Os bens culturais não podem ser tratados como os outros bens. Mas acabam sendo, né? Porque eu tenho uma notícia interessante que eu peguei também da semana passada sobre a Coreia do Sul, para a gente sair um pouco daqui. E o governo americano vem pressionando. A Coreia do Sul tem uma proteção de mercado muito grande do seu cinema. 40% do tempo de exibição tem que ser destinado ao produto audiovisual sul-coreano. E o governo americano vem pressionando o governo sul-coreano para que liberalize essa cota, né, essa cota de tela, como condição para uma série de outras negociações comerciais. Né? Enfim, os Estados Unidos, a notícia eu vou citar da Reuters, os Estados Unidos querem que a Coreia do Sul revogue esse limite se quiser seguir adiante com um tratado bilateral de investimento, de modo a nivelar o campo para os investidores de ambos os países. Esse tema da produção cultural, da liberalização do mercado cultural, entra nas negociações também da Comissão Europeia, tanto com os Estados Unidos quanto com os países periféricos? Não entra muito, porque a cultura ainda fica como uma competência dos Estados-membros. A Comissão tem somente alguns programas para ajudar, para incentivar o conhecimento das culturas minoritárias, para o Caminho de Santiago, para ser sempre medidas muito pontuais e muito pequenas comparado com a magnitude do problema, porque, como digo, a cultura ainda não é competência das instituições comunitárias. Embaixador, só voltando esse tema um instantinho, quer dizer, em termos de cinema, que é uma coisa que eu me interesso mais ou menos, eu acho que a produção europeia, qualitativamente, de melhor qualidade. Mas o problema é distribuição. Distribution is king. Quer dizer, se a União Europeia não tem, a Espanha, a Itália, a França não tem um bom sistema de distribuição, não vão ser competitivos. Não se trata nem de superproduções. O filme que ganhou o Oscar agora é um filme produzido na Nova Zelândia. Então, o problema é distribuição. A União Europeia precisa criar mecanismos de distribuição competitivos para poder penetrar nessas cadeias hoje que são fortíssimas de cinema. Né? Sem dúvida. Embaixador, o senhor já falou aqui, o senhor escreveu também no artigo de domingo, que o senhor vê mais identidade entre o Mercosul e a União Europeia do que entre a União Europeia e os Estados Unidos. Eu queria ver se é isso mesmo, já que a base toda da Aliança Atlântica, do Ocidente, desde o final da Segunda Guerra, foi sempre a aliança entre os Estados Unidos e a União Europeia. Sim, mas quando falamos dos Estados Unidos, e os Estados Unidos, graças a eles, nós temos agora as liberdades e as democracias na Europa, que por duas voltas, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, eles enviaram seus jovens morrer na Europa lutando em outro continente pela democracia. Mas hoje estamos muitas vezes a falar não dos Estados Unidos, mas da administração Bush. E quando eu falo de coincidências ou divergências, estou a falar da questão da pena de morte. Eu vi o Brasil aboliu a pena de morte, todos os Estados europeus aboliram. Isso vem antes do governo Bush, a pena de morte. Eu sei. Mas é muito importante, da mesma maneira que apoiar a criação do Tribunal Penal Internacional, querer uma organização multilateral contra a impunidade, apoiar as Nações Unidas. Isso também é uma posição do governo Clinton, de não apoiar o tribunal. O senhor acha então que há um cisma no Ocidente, eu diria? Não, porque o presidente Clinton assinou o Convênio de Roma criando o Tribunal Penal Internacional.
Foi depois a administração Bush que revocou essa assinatura, mas o presidente Clinton, no último dia do seu mandato, ele assinou o Convênio de Roma. Então, muitas vezes é uma questão entre governos, da mesma maneira que nós tivemos também divergências na Europa em relação com a guerra no Iraque. Lá os governos todos ficaram divididos. Mas você acha que Eu queria voltar um pouquinho ao Brasil e recuperar um pouco uma pergunta que a Eliane tinha feito com relação ao interesse específico da União Europeia, porque o Brasil sabe qual é o interesse específico do Brasil. O Brasil quer, por exemplo, pegar as cotas, digamos, de açúcar, subir de 19 mil toneladas por 3 milhões. O Brasil quer claramente isso, quer romper isso. Muito bem. Eu vejo, até nos seus artigos, entrevistas, o senhor sempre fala em compras do governo, né? É uma das coisas que mais interessa, me parece, são as compras do governo. Aí eu fico pensando no seguinte, o que está por trás desse grande interesse? Porque já existe, vamos dizer, dentro dos nossos atuais marcos regulatórios, tem companhias, inclusive companhias espanholas que atuam em telefonia, o Brasil fez privatização, essas coisas já existem e funcionam. Eu queria saber exatamente quais são as compras de governo e por que a Unidade Europeia está esperando tanto das compras de governo. Será que acha que os governos gastam bastante? Ou será que não estão sentindo que há um brutal contingenciamento, como está havendo agora no Brasil, por exemplo, né, que realmente todo mundo fez? Então, entrar na pauta, e quando o senhor diz sempre, voltando àquela posição inicial de que este ano, 2004, é um ano excepcional para o relacionamento União Europeia-Mercosul, eu queria saber se neste momento, como é que o senhor imagina, digamos, em termos ou de mudança legislativa, ou em termos de marcos regulatórios, ou enfim, para que as empresas possam vender para os governos do Mercosul, especialmente do Brasil. Bom, hoje os investimentos externos são uma fonte de crescimento econômico, de criação de riqueza e emprego. Eu falava que os europeus, as empresas europeias, têm aqui no Brasil, são responsáveis por mais de 50% de todos os investimentos estrangeiros, mais do dobro do que os Estados Unidos investem. E são investimentos produtivos, não investimentos especulativos na Bolsa de São Paulo. Estes investimentos traem know-how, novas tecnologias, criam empregos, etc. O problema é que as grandes companhias, como a Telefônica, o Repsol, a Carrefour, não precisam muitas vezes de uma legislação de acolhida ou de garantias aos seus investimentos. Mas a pequena e a mediana empresa europeia que quer criar empregos no Brasil precisa desse marco regulatório. Isso não temos agora. Durante os últimos anos, os últimos governos aqui no Brasil, foram negociados até 17 acordos. Muitos desses acordos... As agências existem. Não, mas os acordos foram negociados por governos democráticos do Brasil, com países como a França, a Itália, a Espanha, para a proteção dos investimentos. Esses acordos foram retirados do Congresso brasileiro no final do ano 2002 e até agora muitas empresas europeias se perguntam por que temos, como o Brasil, não temos um acordo de proteção de investimentos quando nós gostaríamos de investir. Devem saber que a demanda para os investimentos é muito grande em todo o mundo. Então, se um país não facilita a chegada dos investimentos, e o capital é muito nervoso, ele, enquanto vai para outro país, eu acho que seria uma pena que não pudiéramos ajudar mais a criação de emprego, de riqueza aqui no Brasil, com uma melhor acolhida para os investimentos estrangeiros. É isso que a União Europeia está a pedir, mais concorrência, mais transparência nestes setores, porque achamos que são setores... Você diria mais autonomia para as agências? Mais autonomia também para as agências. É um marco regulatório estável que dê confiança aos investidores. Você está colocando, a União Europeia coloca esses acordos de investimentos que o governo Lula tirou do Congresso, na verdade, eles não foram ratificados pelo Congresso, foi esses 17 acordos de investimentos, ou seja, a União Europeia está colocando, impondo a aprovação desses acordos também para poder fazer concessões em outras áreas, como a agricultura e etc. Não. Ou seja, o Brasil tem que ter esses acordos de investimentos para poder receber concessões? Não. No primeiro lugar, eles foram retirados no final do mandato do Fernando Henrique Cardoso. Em segundo lugar, esses são acordos que são negociados pelos Estados, a Itália, a França, diretamente com o Brasil.
e que agora não foram ratificados, então não existem como tales acordos juridicamente, pelo Congresso brasileiro. Mas para a União Europeia não é uma condição sine qua non para a conclusão das negociações, porque este acordo de associação entre a União Europeia e Mercosul também vai ter um capítulo de investimentos que, em todo caso, vai, de uma certa medida, resolver em parte este problema. Mas é porque sempre esses acordos são lembrados, né? Sim, porque eu acho que são muito importantes. É garantia, né? É uma garantia para os investimentos. O Banco Europeu de Investimentos, o BEI, ele pode financiar empresas do Mercosul? O senhor sabe de algum caso que alguma empresa do Mercosul tenha sido financiada pelo BEI? Muitos exemplos. O BEI, o Banco Europeu de Investimentos, já financiou aqui no Brasil, nos últimos 6 anos, projetos por valor de 1.000 milhões de euros. Estamos a falar de 1 bilhão de euros. E financiamento à indústria privada ou a governo? São sempre empresas europeias e brasileiras que em setores que têm que ver com a exportação ou com a energia, por exemplo. Aqui, no caso do Brasil, a BEI financiou o gasoduto de Bolívia-Brasil, financiou projetos, ultimamente, uma linha de crédito de pequena e mediana empresa com o Banco Itaú, BBA, com o Unibanco, agora se está falando de BNDES. Então, a BEI tem um bom conhecimento da realidade econômica brasileira e, como digo, já tem projetos por valor de 1 bilhão de euros. No caso da Argentina, 500 milhões de euros. Quase sempre no setor energético, de infraestruturas importantes. Infraestrutura, basicamente. Como é que a questão da dívida argentina, o quase calote que a Argentina deu, como é que ela afetou a imagem do Brasil também junto aos países da União Europeia? Houve uma contaminação, não houve? O Kirchner buscou muito o apoio do Lula na questão. Há uma preocupação maior na União Europeia em relação ao Brasil por causa da situação argentina? E complementando a pergunta dele, agora que o Brasil e a Argentina tomaram posições solidárias em tentar mudar a posição do Fundo Monetário, como é que a União Europeia vê isso? Com muito respeito. Da nossa perspectiva, eu acho que é legítima a demanda do Brasil, da Argentina, que, por exemplo, os investimentos em infraestruturas não sejam contabilizados no superávit primário, nas contas com o Fundo Monetário Internacional. Mas, em termos gerais, desde a Europa, se vê o que está a acontecer aqui no Brasil, na Argentina, com muito interesse. Muito interesse porque os grandes problemas da América Latina, que vão ser agora confrontados na Cimeira de Guadalajara, no final de maio, a reunião de chefes de Estado e Governo da nova União Europeia, dos 25, e os 33 chefes de Estado da América Latina e Caribe. São duas questões. A primeira, a exclusão social. Cuba não vai estar presente? A Cuba participa, sim. A Cuba faz parte das cimeiras União Europeia, América Latina e Caribe. O primeiro problema é a exclusão social. Aqui na América Latina tem 44% da população está baixo dos índices da pobreza. Estamos a falar de mais de 240 milhões de pessoas. Então, a prioridade do governo do presidente Lula de luta contra a pobreza, de maior coesão social, é uma prioridade que nós compartilhamos plenamente. Alguns estudos na Europa falam que se é possível de trazer para o mercado com medidas de educação, reformas fiscais, não é fácil. Eu sei que estamos a falar da questão principal. A Bolívia, por exemplo, poderia aumentar o seu PIB em mais de 36%. O Brasil em 14%. Nos próximos anos, se você consegue, com políticas de educação, incorporar ao mercado uma parte importante da população brasileira. E outro grande problema é o déficit de integração. O Mercosul, por exemplo, a parte do comércio brasileiro com o Mercosul sobre o total do comércio exterior brasileiro é 15%. Esse é o comércio do Brasil com Uruguai, Paraguai e Argentina. É muito pequeno, 15%. Na América do Norte é 40%. Essa é a porcentagem do comércio que o México, o Canadá e os Estados Unidos fazem com os outros sobre o total do seu comércio exterior. Na Ásia estamos a falar 50%. E na Europa, mais de 60%. O comércio que a Espanha faz com a França, a Itália, a Alemanha, representa mais de 60% do seu comércio total. Aqui no Mercosul estamos a falar de 15%. Então, temos que fazer muito. Já se fez muito. Quando o Mercosul foi criado, era somente 5%. O que representava a Argentina, Uruguai e Paraguai no comércio exterior brasileiro. Hoje é 15%. Então, tem que continuar
nessa direção. Essas são as duas grandes questões, a luta contra a exclusão social e déficit de integração regional. Eu gostaria muito que aqui se pudesse fazer um estudo, como nós fizemos na Europa, falando do custo da não Europa. Isso abriu os olhos dos europeus, saber que com a criação do mercado único, nós íamos ter 1% de crescimento adicional do PIB cada ano durante 10 anos e a criação de mais de 10 milhões de postos de trabalho. Isso mobilizou toda a sociedade para criar o mercado único. Eu gostaria de ver um estudo sobre o custo do não Mercosul. O que supõe não fazer Mercosul bem feito, com as regras sanitárias, com a livre circulação de mercadorias, de pessoas, entre os 4 países do Mercosul, que deveria ser o início do processo de integração da América do Sul. Depois vocês podem incorporar outros países. Mas esse é um elemento mobilizador da sociedade. Se você explica com a criação do Mercosul, em sério, não falando somente politicamente, mas em sério, podem-se criar 10, 15, eu não sei, mas esse estudo eu acho que seria muito bom de Embaixador, um dos possíveis instrumentos dessa inclusão que se fala hoje em dia seria a televisão digital, né? Como uma forma de fazer chegar um conteúdo digital com interatividade a um número muito maior de pessoas que hoje não têm acesso aos sistemas digitais. E o mundo está mais ou menos dividido hoje em 2 grandes padrões, um padrão adotado pelos Estados Unidos e alguns outros países, e um padrão europeu, né, na verdade formado por um consórcio europeu, e ainda um padrão japonês correndo por fora, né? O Brasil, a partir desse mês de março, tem 12 meses num cronograma determinado pelo governo para estabelecer o seu próprio padrão de TV digital, quer dizer, talvez se use o europeu ou uma parte, faça uma mistura, mas vai definir um sistema próprio. E outros, e a China, outras grandes potências mundiais. É do interesse, imagino, da Europa que o seu padrão seja adotado em outros países ou em outros continentes, em outros blocos comerciais, por uma questão de escala, de vantagens econômicas. Como que o senhor vê essa direção dos países ditos periféricos, como Brasil e China, em desenvolver sistemas próprios, independentes, e se a questão da televisão digital, do padrão de TV digital, também entra nas negociações com o Mercosul? Não entra nas negociações com o Mercosul, mas, sem dúvida, eu gostaria muito que o Brasil, os países do Mercosul, tiveram o padrão europeu. Ou, em todo caso, se eles optam por fazer um padrão próprio, que seja um padrão aberto, como é o padrão europeu, um padrão compatível com todas as outras tecnologias. E nesta área das novas tecnologias, das telecomunicações, eu acho que também nós temos muito que aprender do Brasil. O Brasil tem alguns exemplos a nos oferecer do uso das novas tecnologias na luta contra a exclusão social, para evitar a divisão digital da sociedade, o uso de software livre, por exemplo. Então, nós estamos tentando de organizar, no mês de setembro, uma reunião ministerial aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, onde os ministros de telecomunicações, de ciência e tecnologia da Europa, da América Latina, com os presidentes das empresas de telecomunicações, possam falar do uso das novas tecnologias na luta contra a exclusão social. Porque achamos, sinceramente, que temos muito que compartilhar e muito que aprender também das experiências que foram feitas aqui no Brasil. Os ministros me falaram de experiências e projetos que eu não conhecia na Europa. Eu acho que essa troca de informações é muito importante. Mas nas negociações entre a União Europeia e o Mercosul, a TV digital não faz parte. Embaixador, o senhor mencionou a ideia de que a Europa, a União Europeia, quer agir como um ator do cenário político mundial. Agora, como é que se consegue agir como um ator quando esse ator é a representação de governos, de tendências políticas tão distintas quanto aquelas que existem na Europa? Que tipo de consenso, que tipo de acordo se pode ter para que esse ente atue no mercado, no cenário mundial? Não é fácil. Muitas vezes se fala da União Europeia como de um foguete, que tem 3 fases. Não? O primeiro foi a criação da União Alfandegária, a União Aduaneira, que nós fizemos no final dos anos 60. Depois a União Econômica, que estamos a fazer, com a moeda única, o euro, e depois
a união política, que é o mais difícil. Porque quando nós estávamos a falar da criação do euro, alguns países, como o Reino Unido, por exemplo, tentaram de fazer uma moeda comum. Eles falavam, bom, vamos a criar uma moeda comum, que vai ser uma 13ª moneda, então éramos 12 países, e vamos ver se os empresários, os consumidores vão utilizar o euro. Mas o euro vai coexistir com a peseta espanhola, o franco francês, a lira italiana, etc. Muitos países disseram, não, nós queremos a moeda única, que vai substituir as moedas nacionais. No âmbito da política exterior é diferente. Nós não estamos a criar a política única. Estamos a falar de uma política comum que vai coexistir com a política exterior do Reino Unido, da França, da Itália, da Espanha, durante muitos anos, talvez uma ou duas gerações. Eu estive trabalhando nos últimos 4 anos com Javier Solana, que é o alto representante da política exterior da União Europeia. Eu sei muito bem que na União Europeia nós temos países com uma política exterior mundial. O que acontece na Ásia, na América Latina, na África, les interessa. São o Reino Unido e a França, 2 potências nucleares, têm a bomba atômica, são membros permanentes do Conselho de Segurança, têm o direito de veto. Você tem também países que têm política exterior regional, a Espanha, com a América Latina, com os países árabes, o Mediterrâneo. E depois tem Estados-membros que, sejamos conscientes, têm política de vecindade, no caso do Luxemburgo, ou pequenos países. Então é muito difícil criar uma política exterior comum quando você tem posições diferentes. Foi o caso de ter o caso do Iraque, por exemplo. Sim, mas eu digo, o fato de ter um ator um protagonista tão claro como os Estados Unidos facilita isso, de um certo modo, quer dizer, se opor ao que os Estados Unidos determinam, a esse unilateralismo, pode ser o caminho? Nós cremos mais num mundo multilateral. Sim. Sem dúvida, os Estados Unidos são nossos grandes aliados. Eu falava que eles lutaram pela democracia e as liberdades na Europa. Mas os europeus estamos começando a fazer o que eu acho que todo o país faz na política exterior, que é começar com seus vizinhos. Se você tenta de começar com países que estão muito mais longe, então vai ser um fracasso. E nós já tivemos nos últimos anos sucessos nos Balcanes, por exemplo. Agora a Europa fala com uma só voz. O Javier Solana, quando ele amanhã vai estar no Kosovo para tentar apaciguar de novo as lutas entre sérvios, albaneses. Então, os presidentes dos países dos Balcanes sabem muito bem que o Javier Solana fala em nome dos 15 chefes de governo da União Europeia. Então, nos Balcanes, eu acho que a política exterior europeia foi um dos grandes sucessos. Oriente Médio, ainda não. Mas a Europa criou o instrumento do quarteto, que é os Estados Unidos, Nações Unidas, Rússia e a União Europeia. Essa foi uma invenção do Javier Solana também, da União Europeia. E até agora é o único fórum onde podemos falar de um processo de paz para o Oriente Médio com todas as dificuldades que tem, mas a hoja de ruta, não sei como, o roadmap, é uma criação desse quarteto. Mas, sem dúvida, vai levar tempo. Talvez vai ser a defesa, a participação em operações de manutenção da paz, o que vai nos dar o elemento de coalizão entre os Estados-membros da União Europeia. O ano passado, no ano 2003, nós fizemos a primeira operação autônoma, sem ajuda dos Estados Unidos, sem ajuda da OTAN, na África, no mês de agosto, e o Brasil foi o único país fora da OTAN, da União Europeia, que participou nessa primeira operação militar da União Europeia a pedido das Nações Unidas e do secretário-geral Kofi Annan. Eu sei que muitas pessoas aqui no Brasil não conhecem que eles tiveram 2 aviões Hércules e um contingente de mais de 50 soldados trabalhando junto com soldados britânicos, franceses, alemãos, belgas, suecos, que estavam nessa operação de manutenção da paz, que foi um verdadeiro sucesso. Para este tipo de operações, os europeus, eu acho, estamos dispostos a trabalhar juntos e vamos tentar de continuar com o processo comunitário, fazer coisas pouco a pouco, talvez na área da defesa, com as Nações Unidas, e tentar de fazer cada vez mais uma política exterior comum, mas não será fácil. Por exemplo, se o senhor tem, eu vi um caso interessante, já que acho que é em 1º de maio que vai haver a entrada desses novos países, eu ouvi de um polonês falar, sabe qual é o grande medo que eu tenho? No momento em que abrir as fronteiras, vai vir um monte de alemães para o lado da Alemanha e da Polônia e comprar tudo de volta. Ou seja, tudo que já foi da Alemanha, que já foi perdido em não sei quantas guerras, tomado, retomado,
eles vão querer tomar tudo de volta. E aí os poloneses não têm dinheiro para conter uma ofensiva desse ponto. Como é que vai funcionar uma coisa dessa? Não, o mesmo aconteceu já no ano 86, quando a Espanha e Portugal entramos na Comunidade Europeia. Então, nós também tínhamos os mesmos medos, hein? Mas estes países tiveram durante os últimos 10 anos, inclusive mais. Eu acho que esta ampliação leva demasiado tempo. O muro de Berlim caiu no ano 89. Estamos a falar de 15 anos para estes países mudar suas economias, se preparar para a entrada na União Europeia. Então, eles tiveram já muitos anos no qual a liberdade de circulação de capitais é total, etc. Eu acho que não vai acontecer isso, como não aconteceu com a Espanha. Ao contrário, o que vai acontecer é que esses países vão ter umas taxas de crescimento econômico muito maiores do que a média europeia. Nós estamos a falar este ano de um crescimento econômico em torno a 2% do PIB europeu. Estes países estão com taxas de crescimento de 5%, 7% e 8%. E por isso que eu acho que é uma oportunidade para um país como o Brasil de entrar nesses novos mercados, porque não precisam de novas normas, mesmo se os poloneses regras. são há muitos séculos grandes agricultores? Mesmo porque eles têm uma agricultura que não é tão competitiva com a brasileira. Eles não produzem suco de laranja, eles não produzem café, eles não produzem soja. Ao contrário, eu acho que a competitividade da agricultura brasileira é provavelmente a maior do mundo. Vocês têm um grande futuro no setor da agrobusiness, eu não tenho nenhuma dúvida. O que precisam é de mais infraestruturas, talvez simplificar também alguns. Agora, o senhor admite que em alguns campos determinados o Brasil teria até mais afinidade com os Estados Unidos nessa briga com relação, apesar de, veja, uma coincidência, nossa língua, Estados Unidos e União Europeia são EU e UE, né? É o oposto, né? Mas eu acho que em alguns campos especificamente há algumas afinidades com relação a produtos agrícolas, né? O senhor admite isso. Agora, essa coisa dele falou da Alemanha, eu queria lembrar apenas também uma curiosidade, muitas pessoas interpretam o início, né, o grande motivação de se formar a Comunidade Europeia era medo da Alemanha. Isso que muitas pessoas acham que realmente isso foi que levou, né, depois de 2 guerras mundiais, então olha, vamos fazer um país só, porque senão, né, quer dizer, essa força da Alemanha realmente é indiscutível. No capítulo das curiosidades, o Roberto falou que faltava ter uma Alemanha aqui no Mercosul e tudo mais. Porque o Brasil tem que ser essa Alemanha, né? No capítulo das curiosidades, nós estávamos comentando aqui no intervalo, é uma curiosidade, né, embaixador? Que a reação, e eu sou basicamente empresário, a reação empresarial, lacto sensu, sobre um acordo com a União Europeia é muito mais tímida do que uma reação que é muito negativa contra a ALCA. Quer dizer, e realmente eu acho que talvez haja por detrás disso um certo anti-americanismo, que não tem nada a ver com Bush, eu acho que existia desde o início da ALCA, mas é explicado talvez porque os empresários veem a competição dos Estados Unidos muito mais forte para certos segmentos da indústria brasileira do que a competitividade de algumas indústrias europeias que possam exportar para o Brasil. Portanto, é uma coisa E outra curiosidade, todo mundo comentava o seguinte, bom, a União Europeia vai se mexer quando esse ALCA andar para frente. O que nós estamos vendo é que a ALCA empacou. Eu disse brincando que nós começamos com uma ALCA forte, passamos para uma ALCA light e agora estamos numa ALCA diet, quer dizer que ninguém sabe qual vai ser o final desse imbróglio. E, no entanto, o que se imaginava que, em função disso, a União Europeia também ia se desinteressar, nós estamos vendo o contrário. Quer dizer, eu acho esse fato auspicioso do ponto de vista do Brasil, porque eu acho que é fundamental que o Brasil faça acordo de livre comércio. Eu acho que isso vai fazer com que a sociedade brasileira abra os olhos para a globalização e seja um ator muito mais importante do que nós temos sido até agora. E eu acho que a União Europeia tem que explorar esse viés positivo de não ser visto como os Estados Unidos é visto numa negociação através da ALCA. Agora, eu tenho uma curiosidade, embaixador, no capítulo das curiosidades, só que no caso, o Brasil, o governo brasileiro vai anunciar até o dia 31 de março uma política industrial. Eu queria saber o seguinte, eu não sei como é que vai ser essa política industrial. Digamos que o governo brasileiro anuncie algum tipo de subsídio, ou algum tipo de... Digamos que o governo brasileiro exige algum tipo de contrapartida para esse subsídio, algum tipo de... uma política de desenvolvimento regional.
A União Europeia, ela vai causar algum tipo de problema para o Brasil na Organização Mundial do Comércio? Ela vai entrar com alguma ação contra o Brasil, dizendo que o Brasil está concedendo subsídios para o pessoal do Nordeste? Não, nunca. Não, porque quando o Brasil lançou o seu regime automotivo no início da década de 90, a União Europeia, o Japão e os Estados Unidos ameaçaram retaliar. Então eu queria saber disso agora. Se existe, a União Europeia está acompanhando? Não. Não entraria. Não, em nenhum caso, porque nós mesmos fazemos as mesmas coisas. Nós temos também uma política industrial e também subsidiamos empresas que vão, por exemplo, para as Islas Canárias ou Extremadura, regiões menos desfavorecidas ou menos favorecidas na Europa, do que são empresas que ficam no coração do mercado. E você tem que ajudar a empresas que vão para Manaus, para estados menos desenvolvidos do Brasil. Isso a União Europeia é o contrário, é o nosso modelo europeu. E talvez para responder à pergunta, a comparação entre a ALCA e a União Europeia, eu acho que provavelmente porque a sociedade brasileira vê o que eu dizia antes, que compartilhamos os mesmos valores, os mesmos princípios. Nós europeus não queremos dar lições, queremos mostrar as nossas experiências, e você falava muito bem que é preciso abrir ainda mais a economia brasileira. Quando eu cheguei aqui no Brasil, no final do ano passado, eu comprovei que um país que tem quase a metade da população do Brasil, que é o México, eu sei que todas as comparações são ruins, muito ruins, mas com 100 milhões, e o Brasil com 180, tem quase 3 vezes o comércio exterior do Brasil. E por que o México tem quase 3 vezes o comércio exterior do Brasil? Porque o México tem acordo de livre comércio com os Estados Unidos, o NAFTA, e acordo de livre comércio com a União Europeia. Acordos internacionais. Depois do ano 2000. Então, o Brasil não tem ainda, nem com a União Europeia, nem com os Estados Unidos. Estamos a falar de 50% da economia mundial, do comércio mundial. Então, se esse processo se faz ordenadamente, se faz bem, eu acho, honestamente, que é uma grande oportunidade para a economia e para a sociedade brasileira de aproveitar, porque essa é a nossa experiência. A minha experiência como espanhol foi que a Espanha se abriu no seno da Europa. A Espanha, por exemplo, quase não tinha relações com o Portugal. Hoje, nós temos mais comércio com Portugal, que tem 10 milhões de pessoas, que com toda a América Latina, do México até a Argentina, junta. Estamos a falar mais de 300 milhões de pessoas. Malgrado a rivalidade que ainda existe entre Portugal e Espanha. Sim. Embaixador, existe uma atuação da União Europeia no que toca aos investimentos europeus no Brasil, como, por exemplo, a que desempenha a Câmara Americana de Comércio, quer dizer, ou não, ou cada país joga do seu jeito e tudo bem, e a União Europeia trata dessa diplomacia elegante, porém distanciada da realidade. Não, a União faz a força, eu acho. Mas a promoção comercial é uma questão de cada Estado-membro. Então, você tem a Câmara de Comércio alemã, a Câmara de Comércio francesa, espanhol, etc. Mas também tem, eu acho que é uma coisa muito boa, as eurocâmaras. Então, todas as câmaras de comércio da União Europeia, que agora vai crescer com a chegada dos novos Estados-membros, a Polônia, a República Checa, criaram faz uns anos o que se chama as eurocâmaras. Eu estou tentando lhes ajudar, bem aqui em São Paulo, mas também encontros empresariais em outras cidades brasileiras. Quer dizer, existe então essa perspectiva de... Existe esse agrupamento de câmaras de comércio dos Estados-membros, que se chama Eurocâmaras, mas atividades de promoção comercial ainda ficam nas mãos dos Estados-membros, porque tem concorrência entre os alemãos, os italianos, os espanhóis, todos muitas vezes querem o mesmo contrato, o mesmo projeto. Nosso tempo está acabando, eu queria fazer uma última pergunta. Qual é, na visão do senhor, o principal obstáculo para o crescimento da relação entre o Brasil e a Europa? Desconhecimento? Talvez nós outros mesmos, não. Eu acho que temos uma enorme oportunidade, de um lado ou outro, de nos encontrar de novo com as nossas experiências, com os nossos erros, com as nossas vantagens. É por isso que eu falo que este ano, 2004, tem que ser o ano da Europa aqui no Brasil. Porque temos uma oportunidade única de fazer um acordo muito abrangente que vai ser beneficioso mutuamente, mais, logicamente, para os países do Mercosul. Porque a União Europeia é 27% do comércio exterior do Brasil, mas o Brasil
é menos de 2% do comércio exterior da União Europeia. Então, a relação não é de igual a igual. A União Europeia tem que ser mais generosa. Mas eu acho que temos uma grande oportunidade e que não podemos desperdiciá-la. E, nesse sentido, dentro dos negócios da União Europeia, a Espanha tem talvez a presença mais marcante no Brasil, em termos de investimentos. Dos países europeus. Faz 2 anos, eu acho, mas todos os países europeus, a Alemanha, a Itália, a França, a Espanha, o Portugal, muito recentemente, a Bélgica agora no setor da cerveja, etc., estão a investir cada vez mais, porque o que é preciso é, sobretudo, estabilidade política. Se você tem estabilidade política, os capitais vão lá e trazem prosperidade econômica. Se você tem inestabilidade nos governos, então os capitais fugem. Isso é o que está a acontecer em todo o mundo. E por isso que é tão importante que agora o processo de integração do Mercosul se consolide e que esta zona da América seja uma zona de prosperidade e de estabilidade. Embaixador, muito obrigado pela sua entrevista, boa sorte na sua empreitada, que o seu otimismo seja, digamos, confirmado pelos fatos. Agradeço também aos nossos entrevistadores e a você que está em casa, convidando para estar aqui na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite, quando o nosso convidado é o teatrólogo José Celso Martinez Correia. Ótima semana e até segunda.